Fala, fiel. O Corinthians acordou o mercado de vez, e não foi pouca coisa. Quando parecia que o noticiário ia girar só em torno de ajustes de elenco e início de temporada, surge uma movimentação que mexe direto com o coração do torcedor. O interesse do Flamengo em Breno Bidon não é só mais uma sondagem qualquer. É um daqueles assuntos que escancaram a realidade do futebol brasileiro, colocam o Corinthians diante de decisões difíceis e reacendem debates que sempre voltam quando um talento da base explode. E explode mesmo, porque não dá para tratar o Bidon como um jogador comum do elenco. Ele virou símbolo de um Corinthians competitivo, intenso e protagonista num momento em que poucos acreditavam. A informação que chega é clara. Houve consulta, ainda não existe proposta oficial, mas o simples fato de um rival direto procurar informações já muda completamente o cenário. E quando se fala em valores especulados na casa de 15 milhões de euros, o torcedor automaticamente reage com indignação. Não é emoção vazia. Existe contexto. Breno Bidon tem apenas 20 anos. É titular. Acabou de conquistar um título de peso. Entrou em definitivo no radar do futebol nacional e mostrou personalidade em jogos grandes. Aquela jogada decisiva na final da Copa do Brasil não foi só um drible bonito, foi um cartão de visitas para o mercado. Ali, ele deixou de ser promessa para virar realidade. É impossível analisar essa situação sem olhar para dois lados ao mesmo tempo. De um lado, o valor esportivo. O Corinthians hoje depende muito do Bidon em campo. Ele dá dinâmica, intensidade, chegada ao ataque, leitura de jogo e, principalmente, identidade. É um jogador formado em casa, com DNA do clube. Algo que sempre pesou para a torcida e para a própria história do Corinthians. Do outro lado, a realidade financeira, que é dura, conhecida e que não pode ser ignorada. O clube precisa vender, precisa gerar receita, precisa equilibrar contas que vêm de anos problemáticos. E é justamente aí que mora o perigo. 15 milhões de euros. Mesmo sendo um valor alto para o futebol brasileiro em geral, não conversa com o momento e com o potencial do Breno Bidon. Quando se faz a conversão, chega-se a um número que representa apenas uma fração do que o jogador pode render esportivamente e financeiramente no futuro. Ainda mais quando se lembra que a multa rescisória foi pensada exatamente para proteger o clube de investidas precipitadas, principalmente do mercado interno. Multa não é preço final. Todo mundo sabe, mas ela serve como parâmetro de proteção e de força na negociação. Existe também o fator mercado. O valor de um jogador não é definido só pelo clube vendedor ou pelo comprador. Ele é construído por idade, desempenho, contexto, posição, histórico recente e principalmente pela escassez. Breno Bidon não é um volante comum. Ele vem sendo cada vez mais utilizado de maneira mais avançada, com liberdade para criar, infiltrar e decidir. Essa evolução recente, muito ligada à leitura da comissão técnica, fez o jogador dar um salto de patamar, e isso pesa diretamente no preço. Quando se fala em mercado interno, a discussão fica ainda mais sensível. Reforçar um concorrente direto, ainda mais um clube com um enorme poder financeiro, é sempre uma escolha que precisa ser muito bem pensada. O torcedor olha para isso e sente que, além de perder um talento, pode acabar fortalecendo um rival que já é forte. Não é só uma venda, é uma transferência que mexe com o equilíbrio esportivo do campeonato. E o Corinthians, historicamente, sempre teve muito cuidado com esse tipo de negociação, justamente porque sabe o impacto que isso gera. Outro ponto que não pode ser ignorado é o estágio de carreira do jogador.
Breno Bidon ainda não teve convocações da seleção principal, não tem uma proposta concreta de um gigante europeu na mesa, mas isso não diminui o seu valor. Pelo contrário, mostra que existe margem de crescimento enorme. Clubes europeus costumam pagar cifras altas por jogadores ainda mais jovens, muitas vezes antes mesmo de se consolidarem no profissional. O Corinthians, nesse cenário, precisa saber usar o tempo a seu favor. Não existe obrigação imediata de vender agora, a não ser pela pressão financeira. E é aí que a situação fica delicada. Quando o caixa aperta, qualquer valor relevante balança. O clube tem compromissos, dívidas, bloqueios e uma série de obrigações que limitam a margem de manobra. Isso faz com que propostas que, em condições normais, seriam recusadas de imediato, passem a ser analisadas com mais cuidado. O problema é quando essa análise vira pressa. Vender mal um ativo tão importante pode resolver um problema agora, mas criar vários outros lá na frente. Comparações com outras negociações recentes acabam surgindo naturalmente, mas cada caso é um caso. Jogadores, contextos, idades, posições e momentos são diferentes. Não dá para usar exemplos isolados como régua definitiva. O que dá para afirmar é que um meio-campista de 20 anos, titular de um time campeão nacional, formado na base e com margem clara de evolução, não pode ser tratado como oportunidade de mercado para rival. Se houver conversa, ela precisa começar em um patamar muito mais alto, respeitando o ativo que o Corinthians tem nas mãos. O torcedor entende que vendas fazem parte do jogo, entende que o clube precisa de dinheiro, mas também espera inteligência, firmeza e estratégia. Breno Bidon pode ser uma venda importante no futuro, mas também pode ser peça fundamental para manter o Corinthians competitivo no presente. E esse equilíbrio entre sobreviver financeiramente e competir esportivamente é o grande desafio da diretoria. Não é simples, não é preto no branco e não existe decisão sem consequência. O fato é que o interesse existe, o mercado está atento e o nome do Breno Bidon já circula entre os grandes. Isso, por si só, já mostra o tamanho do jogador que o Corinthians revelou. Agora, cabe ao clube saber até onde vai, quando vender, para quem vender e, principalmente, por quanto vender. Porque decisões tomadas agora vão impactar não só esta temporada, mas todo o planejamento esportivo do clube nos próximos anos. Enquanto essa possível movimentação em torno do Breno Bidon segue no pano de fundo, o Corinthians tenta resolver problemas imediatos que impactam diretamente o dia a dia do elenco. A temporada já começou e o clube ainda convive com limitações que não deveriam existir para um time do tamanho do Timão. O transfer ban segue como um peso enorme, travando registros, atrasando o planejamento e forçando a comissão técnica a trabalhar no limite. Não é exagero dizer que cada dia sem resolver essa situação custa caro esportivamente. Porque o calendário não espera e o Campeonato Paulista já cobra respostas rápidas. Dentro desse cenário, surgem oportunidades que só fazem sentido justamente por conta dessa restrição. Jogadores livres no mercado passam a ser alternativas reais, não por escolha estratégica ideal, mas por necessidade. É nesse contexto que o nome de Santiago Arias aparece como uma possibilidade concreta. Um lateral experiente, rodado, com histórico de Copa do Mundo, passagem por futebol europeu e que chega sem custo de transferência. Para um Corinthians impedido de registrar reforços pagos, isso vira quase uma solução de sobrevivência. Não se trata de contratar por empolgação, mas por carência clara de elenco. A lateral direita hoje é um exemplo perfeito desse problema.
Mateuzinho terminou a temporada em alta, ganhou confiança, entregou boas atuações e se consolidou como titular. Mas basta olhar para o banco para perceber o tamanho do risco. Não existe reposição imediata com o mesmo nível. As alternativas são improvisações ou apostas que ainda não se provaram. Em um calendário pesado, com jogos a cada 3 dias, depender de um único jogador para uma posição tão exigente fisicamente é flertar com o desastre. Arias, nesse sentido, chega para competir, dar experiência e evitar improvisos que já custaram caro em outros momentos. A idade, naturalmente, entra na discussão, mas precisa ser analisada com equilíbrio. Um jogador de 33 para 34 anos, quando bem cuidado fisicamente, pode render muito, especialmente em uma função onde leitura de jogo e posicionamento contam tanto quanto explosão. O Corinthians já fez movimentos parecidos no passado recente e colheu bons resultados. O problema não é a idade em si, mas a capacidade de encaixe no contexto atual. E nesse ponto, a avaliação da comissão técnica pesa bastante. Só que nada disso anda enquanto o transfer ban não for resolvido. E esse é o grande nó. O clube já se movimentou, já quitou parcelas importantes, já mostrou disposição para resolver pendências, mas ainda esbarra em bloqueios, negociações complexas e prazos que não acompanham a urgência do futebol. O torcedor olha para isso e sente aquela mistura de frustração e ansiedade, porque sabe que o elenco já é curto e qualquer ausência vira um problema enorme. E as ausências não são poucas. O início de temporada escancara isso. Jogadores importantes seguem fora por diferentes motivos. Alguns por questões contratuais, outros por preparação física individualizada, outros ainda por estarem retornando de compromissos externos. Isso obriga o treinador a montar times alternativos, usar jovens da base e administrar minutos com extremo cuidado. Em um estadual competitivo como o paulista, isso é perigosíssimo. Não existe jogo fácil, não existe margem para erro e qualquer vacilo custa pontos que fazem falta lá na frente. Além disso, existe a questão do elenco inchado em algumas posições e curto em outras, algo que reflete anos de planejamento irregular. Enquanto alguns jogadores treinam separados, sem definição clara de futuro, outros acumulam funções e desgaste. Isso não é culpa de um nome específico, mas de um contexto que o Corinthians tenta corrigir enquanto já está correndo atrás do prejuízo. E fazer correção em movimento é sempre mais difícil. No meio desse turbilhão, volta à tona a situação envolvendo Maicon, que ganha novos contornos a cada semana. O que parecia encaminhado muda de direção, novas propostas surgem, outros clubes entram na jogada e o jogador passa a ter mais poder de decisão. O Corinthians, que inicialmente adotou uma postura mais cautelosa por conta de histórico físico e planejamento de médio prazo, se vê pressionado a rever termos para não perder uma peça que foi importante em momentos decisivos da última temporada. A discussão sobre o tempo de contrato é legítima e divide opiniões. De um lado, a confiança do treinador e o desempenho em jogos grandes pesam a favor. Do outro, o receio de assumir um vínculo longo com um atleta que já passou por oscilações físicas e técnicas. Não é uma equação simples. O problema é que, quando outro clube aparece oferecendo condições mais agressivas, o Corinthians fica diante daquele dilema clássico entre convicção técnica e necessidade esportiva imediata. Essa indefinição gera um efeito cascata. Enquanto o futuro do jogador não é resolvido, o planejamento do setor fica travado. Não dá para buscar reposição, não dá para ajustar o elenco e não dá para dar sequência ao trabalho com segurança.
E isso acontece justamente em um momento em que o time precisaria de estabilidade para começar bem o ano e ganhar confiança. Cada dia de atraso pesa. A preparação física também entra nesse debate. Alguns jogadores terminaram a temporada no limite, jogando no sacrifício, segurando dores e problemas musculares para ajudar o time em decisões importantes. Isso teve um custo. Agora, no retorno, a comissão opta por trabalhos específicos, reequilíbrio muscular e controle de carga. Do ponto de vista científico, é o correto. Do ponto de vista esportivo imediato, reduz ainda mais as opções. E o Corinthians, com um elenco curto, sente isso de forma intensa. O torcedor, ao olhar para o banco, percebe um time em construção forçada, não planejada da maneira ideal. Jovens da base ganham espaço cedo, o que pode ser ótimo para o futuro, mas arriscado no presente. A pressão é enorme, os jogos são duros e a margem de erro é mínima. Não dá para simplesmente jogar toda a responsabilidade nas costas desses garotos sem um mínimo de suporte de jogadores mais experientes. O Campeonato Paulista, muitas vezes subestimado fora do estado, é uma competição traiçoeira. Clássicos, viagens curtas, gramados difíceis, times bem organizados e uma cobrança absurda em cada rodada. Começar mal significa correr atrás depois, gastar energia, correr riscos e aumentar o desgaste do elenco. E o Corinthians, do jeito que está hoje, precisa administrar cada detalhe para não entrar em um ciclo negativo logo de cara. Por isso, cada decisão de bastidor ganha peso gigantesco. Resolver o transfer ban, definir situações contratuais pendentes, ajustar o elenco e, principalmente, não cometer erros estratégicos em vendas ou renovações. O clube vive um momento em que qualquer movimento errado pode custar caro demais. E o torcedor sente isso, acompanha tudo de perto, questiona, critica, mas também entende que o Corinthians está atravessando uma fase de reconstrução delicada, que exige paciência sem abrir mão de competitividade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os bastidores do futebol paulista amanheceram em ebulição com um rumor que caiu como uma bomba no Allianz Parque. Circula entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao elenco a informação de que Rafael Veiga, um dos principais símbolos recentes do Palmeiras, teria encaminhado um pré-acordo para vestir a camisa do maior rival. A simples possibilidade de ver o camisa 23 cruzando o muro imaginário que separa os dois clubes foi suficiente para gerar um clima de pânico interno e reações exaltadas nos corredores do clube alviverde. Segundo especulações que ganharam força ao longo das últimas horas, Leila Pereira teria ficado absolutamente fora de si ao ser informada sobre a movimentação. A presidente, conhecida pelo perfil firme nas negociações, teria explodido ao perceber que o controle da situação poderia estar escapando de suas mãos. O sentimento interno seria de traição, não apenas pelo peso técnico do jogador, mas pelo simbolismo de uma possível ida direta ao Corinthians, algo considerado inadmissível por boa parte da cúpula palmeirense. O rumor aponta que representantes do atleta teriam mantido conversas discretas com pessoas ligadas ao timão, aproveitando um cenário de indefinição contratual e um projeto esportivo apresentado como sedutor. Do lado alvinegro, o discurso seria de oportunidade de mercado e de impacto imediato, enquanto no Palmeiras o clima teria se transformado em desconfiança e tensão, com questionamentos sobre a condução das negociações e o futuro do elenco. Entre conselheiros e torcedores, a palavra mais repetida é choque.
Rafael Veiga não é tratado apenas como mais um jogador, mas como um rosto identificado com conquistas recentes e decisões importantes. A simples ideia de vê-lo celebrando do outro lado já é suficiente para incendiar as redes sociais e alimentar debates apaixonados. Por enquanto, tudo não passa de especulação. Mas no futebol, onde rumores muitas vezes antecedem grandes reviravoltas, o silêncio das partes envolvidas só aumenta a sensação de que algo grande pode estar sendo costurado longe dos holofotes. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!